Ora, bom dia a todos. Pretende-se aqui apresentar o primeiro convidado especial a lecionar no mestrado em Fisioterapia no Desporto da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, na unidade curricular Exercício em Fisioterapia no Desporto, cuja regência pertence ao professor Fernando Ribeiro. O fisioterapeuta Luís Mesquita veio aqui dar o seu contributo especial a esta unidade curricular, trazendo para a sala de aula toda a sua experiência nacional e internacional. Agradecemos esta oportunidade para fazer este primeiro podcast. Muito obrigado, Mário, pelo convite. Muito bem, então vamos começar este podcast abordando as motivações do fisioterapeuta Luís Mesquita. O que o motivou a escolher a fisioterapia no desporto como área de especialização? Desde muito cedo, inclusive desde antes de ter ingressado em fisioterapia, o desporto sempre foi algo que esteve muito presente na minha vida enquanto praticante. Eh, Numa infelicidade, acabei por ter uma lesão relativamente grave, acabei por passar por um processo de reabilitação ainda um pouco extenso. E acho que este acaba por ser um bocado clichê de grande parte dos fisioterapeutas que um dia têm contacto com a fisioterapia. Gostei daquilo, achei desafiante, mas o meu objetivo, mesmo quando ingressei na licenciatura, já estava utilizar a licenciatura, mas para trabalhar no desporto. Portanto, tudo começou enquanto cliente ou paciente. O facto de ter passado por um processo longo acabou por me levar de encontro à licenciatura em fisioterapia, e depois daí, uma vez que o gosto pelo desporto era a minha prioridade, e também o trabalhar no desporto, a transição da licenciatura em fisioterapia para o mundo do desporto, mais especificamente de alto rendimento, foi algo relativamente natural. Excelente, muito bem. Ok, agora então vamos entrar na unidade curricular propriamente dita. A aplicação prática da fisiologia do exercício. De que forma a fisiologia do exercício orienta as tuas decisões diárias na preparação física de atletas? Nós, basicamente, o objetivo que nós temos sempre que realizamos alguma intervenção com um atleta é promover adaptações fisiológicas. Portanto, esse é o nosso grande objetivo. Sabemos que temos diferentes adaptações fisiológicas, podem ser agudas, podem ser crónicas, e depois podemos ter adaptações ao nível estrutural, neural, cardiovascular, respiratório. Portanto, temos vários sistemas onde conseguimos, no fundo, manipular esta fisiologia através do exercício. E uma vez que o nosso objetivo enquanto profissionais é conseguir modificar a fisiologia do atleta, temos que entender muito bem temos que dominar quais é que são estas adaptações. Portanto, este é o primeiro passo o primeiro patamar da pirâmide acaba por ser a fisiologia, e aqui colocaria também não só a fisiologia, mas também a anatomia, a biomecânica, portanto, os grandes pilares daquilo que governa as nossas decisões enquanto profissionais a trabalhar no desporto com atletas. Depois disso, precisamos de dominar, ok, eu já sei quais é que são as adaptações fisiológicas que eu quero promover, agora de que forma é que eu posso manipular um conjunto de variáveis dentro do treino de modo a promover essas mesmas adaptações fisiológicas. Portanto, aqui eu estou a falar de coisas como o volume, a intensidade, o tempo de recuperação, por aí fora. Ou seja, temos diferentes variáveis que, manipulando-as de uma forma ou de outra, vamos ter uma ou outra adaptação fisiológica. E por último, o último patamar aqui da pirâmide acabam por ser os exercícios, os métodos, as ferramentas, que no fundo são os veículos que nós vamos utilizar para entregar este estímulo, estas variáveis que promovam as tais adaptações fisiológicas que nós queremos. Muitas vezes
damos demasiada prioridade ao aspecto, ou à parte mais cinética e cinemática do exercício, mas no fundo o exercício é apenas um meio para atingir um fim, e esse fim é promover as adaptações fisiológicas. Portanto, dominá-las é mesmo muito importante, porque só assim é que conseguimos tomar decisões em diferentes contextos, em diferentes modalidades, em diferentes níveis competitivos, em vez de ficarmos um pouco reféns dos métodos ou daquilo que eu normalmente chamo das receitas. Portanto, a fisiologia é mesmo muito importante e acaba por ser o grande basilar, o pilar basilar aqui na nossa tomada de decisão. Ora, exatamente. Muito bem. Próxima pergunta. Que estratégias utilizas para adaptar o treino físico a diferentes modalidades, como futebol, atletismo e voleibol, por exemplo? Lá está, acaba por tocar um pouco naquilo que eu disse antes. Se nós dominarmos a fisiologia, portanto, nós temos que dominar muito bem, primeiro, a modalidade. Quais é que são as exigências da modalidade? Diferentes modalidades têm diferentes exigências. E mesmo dentro da mesma modalidade, podemos ter atletas que tenham funções, papéis também diferentes, com diferentes demandas ou com diferentes exigências. Portanto, por exemplo, se estivermos a falar de um caso de uma reabilitação desportiva, a mesma patologia presente em atletas de diferentes modalidades, enquanto que numa fase, eu diria, a primeira metade do processo, não haverá grande diferença naquilo que será a intervenção. Ou seja, se nós tivermos dois atletas com a mesma patologia, mas de modalidades diferentes, a primeira metade do processo acaba por ser, no fundo, mais ao nível do desenvolvimento da capacidade física geral, de restaurar a mobilidade, no fundo, restaurar a capacidade local da estrutura lesada, enquanto mantemos todos os outros sistemas à volta da estrutura lesada em dia. No fundo, temos que continuar a exposição ao treino à volta da lesão. No entanto, a segunda metade do processo de reabilitação tem que ir de encontro às exigências da modalidade e da função do atleta dentro dessa modalidade em questão, porque diferentes modalidades têm diferentes exigências e o nosso objetivo com a reabilitação ou com o treino é preparar o atleta para as exigências da modalidade. Logo, se eu tenho modalidades diferentes, eu tenho que utilizar diferentes tipos de intervenção, tenho que ter diferentes adaptações fisiológicas. Portanto, a primeira coisa é dominar muito bem quais é que são as necessidades da modalidade. E depois, se eu tiver o domínio claro daquilo que é a anatomia, a fisiologia e a biomecânica, é óbvio que vou conseguir adaptar a minha intervenção aos diferentes contextos, às diferentes modalidades em que nos encontramos. É óbvio que, além disso, temos outros aspectos, como aspectos mais culturais da modalidade, aspectos mais relacionados com a parte logística da modalidade, que apenas passando pela experiência de trabalhar nessa modalidade em específico é que começamos a perceber as idiosincrasias de cada modalidade, mas no fundo eu diria que se nós dominamos muito bem esta base da pirâmide, a fisiologia, a anatomia e a biomecânica, e depois entendemos muito bem quais é que são as diferentes exigências em diferentes posições, em diferentes papéis dos atletas dentro dessa modalidade específica, acabamos por conseguir depois adaptar a nossa intervenção independentemente do contexto. Portanto, tudo passa por termos um domínio sólido daquilo que é a tal base da pirâmide da fisiologia. Muito obrigado pela partilha. Excelente mesmo. Agora vamos focar o ensino e o impacto no mestrado em fisioterapia no desporto. Próxima questão. Na tua opinião, quais são as competências essenciais que o mestrado em fisioterapia no desporto deve desenvolver nos estudantes? Essa é uma ótima questão e muito importante. Acho que o mestrado, enquanto que a licenciatura, na minha opinião,
O propósito da licenciatura, ou o foco da licenciatura deveria ser despertar espírito crítico, raciocínio, entender o que é a ciência, portanto, abordar a profissão de uma forma mais generalizada e, no fundo, eh, generalizada não só daquilo que é a ciência, mas também das diferentes áreas da intervenção da fisioterapia. O mestrado deve fornecer ferramentas aos estudantes para conseguirem ter uma intervenção mais especializada, neste caso no desporto. E eu gosto de fazer uma grande distinção entre, ou seja, nós no desporto, a esmagadora maioria das lesões desportivas que encontramos são musculoesqueléticas. No entanto, nós temos mestrados ou pós-graduações em duas áreas distintas. Temos mestrados em fisioterapia no desporto e temos mestrados em fisioterapia nas condições musculoesqueléticas. Ou seja, os dois tipos de profissionais, especialistas em condições musculoesqueléticas e especialistas em lesões esportivas, acabam por lidar em grande parte com o mesmo tipo de condições, muitas vezes. Aquilo que distingue o fisioterapeuta a trabalhar no desporto é, acima de tudo, o conhecimento sobre treino. Porque, caso contrário, é apenas um especialista em condições musculoesqueléticas a trabalhar no desporto. E a minha visão enquanto fisioterapeuta no desporto acaba por ir um pouco mais além. Um especialista em condições musculoesqueléticas pode trabalhar, por exemplo, com uma tendinopatia do rotuliano de alguém que é sedentário, da mesma forma que podemos ter um atleta de alto rendimento com a mesma tendinopatia do rotuliano. No entanto, os dois têm exigências muito diferentes. A primeira metade do processo provavelmente não vai ser assim tão diferente quanto isso, mas lá está, a segunda metade do processo de reabilitação tem que ser totalmente diferente porque o atleta tem que responder a exigências completamente diferentes. E aquilo que distingue o fisioterapeuta do desporto, neste caso, é o conhecimento sobre treino. E isso é mesmo muito importante, não na medida em que, ou seja, o fisioterapeuta tem que conhecer muito sobre treino, até mais do que pela simples razão de ter que utilizar o exercício ou o treino como ferramenta de intervenção, até mesmo porque vai partilhar o local de trabalho com outros profissionais, nomeadamente, por exemplo, profissionais mais ligados às ciências do desporto e à preparação física, e portanto o conhecimento que tem que ter neste, neste tópico do treino é grande porque precisa de comunicar com esses profissionais. Portanto, na minha opinião, o mestrado em fisioterapia no desporto deve não só, obviamente, dar ferramentas aos estudantes para serem profissionais de primeiro contacto, mais agudo e subagudo nas condições clínicas, mas também enfatizar muito, pois essa é uma grande lacuna da licenciatura, enfatizar aquilo que é o papel do treino e do exercício na sua intervenção do dia a dia. Portanto, eu diria que essa acaba por ser a componente mais importante e que acaba por complementar muito aquilo que foi falado na licenciatura, porque efetivamente na licenciatura o conhecimento de base sobre exercício e treino, tanto quanto sei, não é assim tão amplo quanto isso. Portanto, parece-me essa ser uma parte-chave do mestrado em fisioterapia no desporto. Muito interessante, obrigado. Próxima pergunta ainda sobre mestrado. Que impacto esperas ter causado nos estudantes através das 8 horas de aula recentemente lecionadas? 8 horas não é um grande volume, não é uma grande carga horária, e também por esse motivo a minha abordagem acabou por ser mais generalizada. Eu, pelo menos, quando não tenho contacto durante muitas horas em momentos de aula, não gosto muito de abordar temas de forma muito aprofundada, porque não há tempo para isso, e gosto de transmitir muito aquilo que é o que eu chamo uma visão macro ou visão zoom out. Acho que muitas vezes isto falta na fisioterapia, em que a profissão está a seguir um caminho de especialidade e os especialistas são muito importantes,
Ou seja, nós temos diferentes especialidades na fisioterapia, temos diferentes áreas de intervenção, musculoesquelética, o desporto, a cardiorrespiratória, a neurológica, por aí fora. E dentro depois, por exemplo, da área do desporto ou das condições musculoesqueléticas, nós temos subespecialidades, temos malta que é mais especializada no exercício, outra malta que é mais especializada na terapia manual, na postura, por aí fora, no pilates. E dentro depois destas subespecialidades temos ainda mais especialidades, uns mais focados no ombro, por aí fora. E embora ter especialistas é mesmo muito importante, eu acho que muitas vezes falta ao fisioterapeuta mais este lado generalista, ter esta capacidade de dar um passo atrás e de ver o todo. E então a minha abordagem, um pouco nas 8 horas que foram lecionadas, foi tentar dar uma perspectiva de zoom out, esta perspectiva generalista, quais é que são, eh, no fundo, um framework de como podemos orientar um processo de reabilitação após lesão, em que incidiu muito na filosofia central de que quando nós lidamos com um atleta lesionado, o objetivo não é reabilitar o joelho, nem é reabilitar o ombro, nem é reabilitar o tornozelo, porque eu costumo dizer isto muitas vezes em tom de brincadeira, eu nunca vi joelhos a jogar futebol. Então o nosso objetivo, enquanto fisioterapeutas a lidar com atletas lesionados, é prepará-lo para as exigências da sua modalidade. E isso engloba muito mais do que apenas restaurarmos a mobilidade ou a estabilidade do joelho ou do ombro, ou de seja qual for a estrutura lesada. Portanto, a minha intervenção no mestrado acabou por passar um pouco aquele que é o meu framework normalmente quando trabalho com atletas lesionados, mais nesta perspectiva generalista de seguirmos um determinado conjunto de princípios e depois sim haverá obviamente a necessidade de enfatizar e fazer zoom in naquilo que é o desenvolvimento da força, da resistência, da velocidade, mas a minha intervenção, tendo em conta a carga horária, foi mais esta perspectiva zoom out e generalista. Ok, muito bem. E agora vamos entrar mais numa perspectiva pessoal. Que conselho darias a estudantes ou jovens profissionais que desejam atuar em contexto desportivo e atingir o seu potencial máximo? Isto é, ou seja, esta aqui a resposta é sempre uma opinião pessoal, portanto, há opiniões, há diferentes opiniões, há diferentes formas de chegar ao mesmo objetivo. Eh, a minha opinião passa muito, sobretudo numa fase inicial da carreira, passa muito por uma prática tutorada. O que é que eu quero dizer com isto? De tentarem arranjar referências, ou seja, acabamos por ter sempre alguns profissionais com quem nos identificamos mais com a forma de trabalhar, com a filosofia de trabalho, e, na minha opinião, procurarmos que essas referências nos possam ajudar, seja ajudar-nos o que é que devemos estudar, seja no fundo a acompanhar uma semana de trabalho, um dia de trabalho, no fundo buscarmos esta tutoria mais do que simplesmente, pois acho que existe muito esta ideia de que o mercado está saturado, ou seja, temos muita gente a querer trabalhar para, assim, o desporto de alta competição em Portugal é resumido a muito poucos locais, portanto, não são assim tantas as pessoas que conseguem viver apenas do desporto. E portanto há muita gente, há muita procura para não muita oferta. E então eu acredito, acho que muitas vezes a malta tenta procurar a forma de enriquecer, por exemplo, o currículo através de fazer muitas formações, etc. E eu considero que isso faz parte do processo. Não só fazer formações, mas estudar muito, acima de tudo, mais do que termos o diploma ou o certificado do curso de 2 dias que fomos fazer, é muito importante estudarmos, seja por formação contínua, seja por, por leitura, isso é absolutamente decisivo. Agora, pelo menos da minha experiência, são muito poucas as vezes em que se consegue arranjar um emprego, um trabalho no desporto de alto rendimento simplesmente porque alguém enviou um currículo. Ou seja, não é assim que o desporto funciona.
o networking é uma coisa muito importante no, no mundo do desporto e não só, eu diria que no mundo do trabalho em geral, mas especificamente no mundo do alto rendimento. As pessoas que estão em cargos de liderança normalmente vão procurar e vão contratar, querer ter ao seu lado pessoas que reúnam um conjunto de características que vai muito além daquilo que está no currículo dos cursos que fizeram e por aí fora. Portanto, aqui características, as chamadas soft skills, que tem um colega que chama essential skills, a capacidade que nós temos de lidar com pessoas. Mas eu diria que este networking, criar este networking é fundamental. E a melhor forma para alguém que acaba de sair da faculdade para o fazer é procurar alguém que possa servir quase como tutor. Pode não ser só uma pessoa, podem ser duas, podem ser três, mas no fundo é mostrar trabalho e mostrar que quer aprender. Isso parece muito importante e hoje em dia temos outra ferramenta que, quando usada uh, de forma correta, com conta, peso, medida, com alguma planificação, que é a internet, as redes sociais, é possível nós mostrarmos o nosso trabalho a muita gente. Ou seja, aquilo acaba por ser uma montra muito grande. Portanto, o meu grande conselho para quem acaba por sair da faculdade e quer trabalhar no desporto, no fundo é procurar uma referência, ou duas, ou três, que possa guiar o trajeto. Muitas vezes nós buscamos apenas, e é óbvio que a vida de cada um é muito diferente, nós não temos todas as mesmas condições nem oportunidades, mas eu diria que quando alguém acaba de sair da licenciatura é talvez um único momento da vida em que pode correr alguns riscos, em que pode tomar algumas decisões um pouco mais arriscadas, que deixam um pouco para segundo plano aquilo que é o rendimento financeiro imediato. E é óbvio que a condição pessoal de cada um, de todos, é diferente. No entanto, quem tem oportunidade para fazer isto, eu acho que muito mais importante do que tentarmos procurar um trabalho de final do dia, num local que não nos oferece grandes condições de trabalho, nem estou a falar do ponto de vista financeiro, porque há locais em que nos oferecem condições do ponto de vista financeiro, mas não nos oferecem boas condições de trabalho. E muitas vezes nós agarramos essas oportunidades, mas depois vemos-nos sozinhos. Ou seja, estamos a trabalhar sozinhos, num ambiente com poucas condições de trabalho, com pouca, fraca cultura de trabalho e de treino e desportiva, e depois não conseguimos evoluir. E muitas vezes é preferível usar este período inicial após a licenciatura, em que podemos correr mais riscos, em que não temos assim tantas obrigações quanto isso, mais uma vez fazendo a ressalva que cada situação pode ser diferente, mas posso utilizar esse momento para provavelmente fazer um estágio voluntário em algum local, em que provavelmente não vou estar a ter um rendimento financeiro, ou seja, não vou ser pago, não vou ter um salário. Posso ter alguma compensação financeira, mas aquilo que eu vou receber mais vai ser conhecimento. E isso não deve ser desvalorizado. E esta é a minha grande opinião para quem quer trabalhar no desporto, tem que arranjar formas de criar este networking, de mostrar trabalho, de aprender e não simplesmente sair da faculdade e achar porque nós temos imensos direitos e que quero logo um salário muito bom e trabalhar num sítio excelente onde vou ter todas as condições de trabalho. Isso está ao alcance de muito pouca gente, muito difícil de acontecer, portanto, o meu conselho é, no fundo, procurar locais onde possam efetivamente aprender, sobretudo numa fase inicial da carreira. Muito importante mesmo, sem dúvida. Pronto. E para finalizar este podcast, pretendo fazer uma questão direcionada para a inovação e tendências futuras. Segue a pergunta então. Que inovações tecnológicas ou científicas acreditas que irão redefinir o papel do fisioterapeuta do desporto nos próximos anos? Acho que aqui, mais do que só falar do fisioterapeuta no desporto, ou de falar do desporto, ou até mesmo do fisioterapeuta, há uma coisa que não é daqui a uns anos, é a atualidade, que é a inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial
não vai substituir o fisioterapeuta, no entanto, vai relembrar o fisioterapeuta qual é que é o seu principal papel. Ou seja, se nós acharmos que o papel do fisioterapeuta é simplesmente entregar um conjunto de exercícios ou um conjunto de coisas que a pessoa tem que fazer, se for só isso, nós vamos perder o emprego. Tão simples quanto isto. E não é daqui a 5 anos, nem a 10, é hoje, atualmente. As coisas estão a evoluir muito rápido do ponto de vista da inteligência artificial e a verdade é que em tarefas muito analíticas, se não for já, muito em breve, as máquinas vão ser muito melhores do que nós em tarefas altamente analíticas, porque têm uma capacidade de processamento muito superior à nossa. Agora, aquilo que o ser humano, ou neste caso o fisioterapeuta, pode acrescer, pode acrescentar e que aí será muito difícil de substituir, é a ligação humana, a capacidade de colocar decisões técnicas num contexto altamente dinâmico, como é o ambiente do dia a dia do desporto. É necessário tomar decisões no momento, é necessário criar a ligação humana com os atletas e, portanto, este papel do fisioterapeuta e de outros profissionais não será substituído, no entanto, será ainda mais valorizado quem tiver esta capacidade. E a verdade é que no desporto, os profissionais que conseguem viver muitos anos no desporto de alto nível, muitas vezes nem são aqueles que, do ponto de vista científico, conseguem ser muito avançados ou com um enorme leque de conhecimento científico, são mesmo aqueles que conseguem criar esta ligação humana, que conseguem gerar empatia, confiança. Portanto, isso vai ser cada vez mais valorizado. Eu acho é que a inteligência artificial pode adicionar muito ao nosso trabalho na, na ajuda, no auxílio da tomada de decisão. Ou seja, encontrar tendências, tentar encontrar pontos que, através da análise pela inteligência artificial, nós consigamos tomar melhores decisões. Ou seja, nós somos sempre na nossa análise enviesados. Há coisas que estão um pouco mais óbvias porque nós estamos a prestar mais atenção a um conjunto de coisas. A inteligência artificial tem a capacidade de englobar múltiplas, eu diria centenas, milhares de variáveis para no final me dizer assim, epá, se calhar é melhor fazer isto. Ou seja, vai-nos trazer uma maior competência naquilo que é ajustarmos a nossa intervenção à resposta individual de cada atleta. E isso não tenho dúvidas que vai ser uma grande mais valia. Mas mais uma vez, a nossa única forma de conseguirmos sobreviver, do nosso trabalho conseguir sobreviver no crescimento exponencial da inteligência artificial é de nós cada vez mais estarmos capacitados para as relações humanas, para gerar empatia, para gerar confiança, porque é isso que é muito difícil substituir-nos. Agora, se nós achamos que o nosso papel é fazer um plano com um conjunto de exercícios, etc., não vamos ter a mínima hipótese enquanto profissionais, porque vai ser muito mais barato ter uma máquina, além de que vai ser muito mais eficaz. Portanto, eu diria que esse será, sem dúvida, já está a ser a grande revolução no desporto. Sem dúvida. Bem, queremos agradecer a participação do fisioterapeuta Luís Mesquita neste podcast que nos inspirou, oferecendo insights valiosos tanto sobre a fisiologia do exercício como a partilha impressionante da sua experiência profissional. Muito obrigado, Luís. Forte Obrigado. abraço. Até uma breve oportunidade. Muito obrigado.